Voltei! Voltei, gente. Vamos ver se agora dá certo. Boa noite. Hoje a nossa live tem como tema principal... voltei, tá? Vamos ver se agora dá certo. Vocês vão me dizendo, tá? Se o som está bom, se vai travar ou não, as portas estão abertas, estou com Wi-Fi 4G. Vamos ver se dá para fazer. Bom, hoje os temas principais serão sobre educação na primeira infância, o que é educar, esses seres humanos lindos, em potência, que fazem parte da nossa vida, e o que é experiência, o que é proporcionar experiências de fato, aprendizados que as crianças possam vivenciar e se desenvolver no dia a dia, tá bom? Aí eu estava falando, obrigada, eu estava falando sobre o contexto que nós estamos vivendo, social, político, econômico, de pandemia, de isolamento, né? Aí passando dos 5 meses já, e nos questionando o que fazer com as crianças em casa. Muitos pais desconfiando do ensino virtual, muitos pais se perguntando, será que o ensino, lá no início, né, em março e abril, será que o ensino virtual vai dar certo? Né? Muitas crianças pequenas, como meu filho, por exemplo, de 1, 2, 3 anos, com dificuldade de ficar parado na frente da tela e exigindo o nosso acompanhamento, exigindo que a gente esteja junto deles, né, nessas aulas virtuais. E as crianças maiores do ensino fundamental 1, com muitas aulas, lições, avaliações, as escolas procurando novas formas de avaliar essas crianças, né? E dentro de todo esse panorama, a gente se questiona ainda, será que, mesmo no home office, trabalhando em casa ou saindo para trabalhar, nós vamos conseguir acompanhar o aprendizado dos nossos filhos? Nós vamos conseguir estar presentes nas aulas, nas atividades, vamos conseguir ajudá-los a tirar dúvidas, vamos dar conta? As nossas crianças vão aprender de fato? Vão precisar repetir o ano? São todos esses questionamentos que vão surgindo ao longo dos últimos 5 meses, para quem é pai. Eu confesso para vocês que no começo eu também tive muitas dúvidas. Embora seja mãe e pedagoga, quando a escola fechou, a primeira coisa que eu pensei foi o que eu vou fazer com meu filho, como ele vai perder certos aprendizados que a escola proporciona e principalmente na idade que ele está, aos 3 anos, as interações. Meu filho vivenciando experiências, interações em outros ambientes que não só a casa, com outras pessoas, principalmente com crianças, ele aprende e se desenvolve muito. Então, eu tive todas essas preocupações que vocês devem ter tido também, como pais e como professores. O som tá bom, a internet tá boa, muito obrigada, viu? E aí, eu comecei a querer puxar algumas atividades aqui em casa com meu filho, e eu confesso que essa relação mãe e professora afastou um pouco ele. Tem certos momentos que ele não queria fazer atividade comigo. No máximo, ele queria participar de algumas aulas, algumas vivências virtuais, assim, mas ele não conseguia ficar o tempo todo, ele queria falar muito, queria sair, queria mostrar os brinquedos, então foi um pouco caótico esse início. E aí, ele queria fazer as seguintes coisas, ele queria ir para a escola brincar, escola fechada. Queria sair, ele sempre teve o costume de chegar da escola e sair para a rua para brincar com as crianças. Por essa questão da insegurança da gente estar lidando com um inimigo invisível, ele não podia mais fazer isso. Ele chorou muito, ficou muito chateado, ficou muito frustrado, mas essa possibilidade que ele tinha antes de brincar com todas as crianças da rua, a gente começou a segurá-lo mais. Eu e meu marido em home office, meu marido trabalhando muito mais, né, o dia todo, e eu com horário mais flexível, eu acabei liberando um pouco de vídeo para ele assistir. Mas daí ele queria assistir vídeo o dia inteiro. E para a idade que ele tá, que ele precisa descobrir o mundo, que ele precisa se movimentar, não tem como, né? Vídeos assim, em alguns momentos do dia e olha lá. Aí a terceira questão que eu comecei a perceber no Caetano é que ele começou a querer estar comigo nos movimentos do cotidiano.
Então, por exemplo, quando eu ia trabalhar, sentar para estudar, preparar uma aula, ou ia lavar uma louça, fazer uma comida, eu pedia para ele, filho, agora você brinca um pouco com os seus brinquedos, que a mamãe vai fazer outras coisas. Ele brincava um pouco e já dependia de mim, já voltava a querer me perguntar, querer me contar, interagir comigo. A vontade dele era estar comigo. E aí ele começou a se interessar pelos movimentos cotidianos da casa. Então eu ia lavar uma louça, ele puxava a banquetinha, que tem uma banquetinha aqui para ele alcançar as pias, alcançar os lugares. E ele alcançava a banquetinha e queria lavar a louça comigo. Lógico que no início era muito mais uma experimentação, né? De molhar os objetos, ver quais objetos faziam sons ou não, de passar bastante sabão na esponja e ver que fazia muita espuma. Ele ficava ali experimentando. Mas eu percebia que ele ficava muito mais concentrado nesses movimentos do cotidiano, que Maria Montessori, no método Montessori, chama de vida prática. Ele se concentrava e aprendia muito mais. E ali ele estava trabalhando todos os sentidos, ele estava trabalhando coordenação motora fina, concentração, atenção. Ele começou a se interessar por cozinhar, e aí eu e meu marido fomos liberando aos poucos facas para ele cortar alguns legumes com a gente. Ele se interessou em quebrar o ovo e fazer ovo frito, fazer omelete, começou a querer ver essa química da transformação do alimento. E no resto dos movimentos, derrubar, sujar o chão e pedir um pano para limpar, uma vassoura, ele faz no tempo dele, do jeito dele, mas eu sinto que ali ele está sempre muito presente na ação, presente no momento. E ele se entrega, se esforça e aprende muita coisa. E aí eu tomei 3 grandes decisões que eu quero compartilhar com vocês. A primeira decisão foi, bom, eu não posso substituir a escola. É uma expectativa frustrada querer ser igual à escola, ponto. Segundo, resolvi deixar de lado tudo aquilo que a gente produz na cabeça, que não são fatos, são só pensamentos, né? Que a gente vai enchendo a nossa cabeça de um monte de pensamentos que ficam pesados, né? E não permitem com que a gente se relacione de fato com a criança. Que são medos, anseios, dúvidas, frustrações, receios. Deixei tudo de lado e resolvi estar no tempo do meu filho, que é o tempo do momento presente. Eu já vou falar sobre isso, que as crianças são muito entregues no momento presente, muito mais processuais do que nós adultos. E a terceira decisão que eu tomei foi proporcionar experiências de fato para o meu filho, para ele aprender no dia a dia. Não sabia quando que a escola ia voltar. Pelo menos para muitas crianças a escola, com essa questão, esse medo ainda do coronavírus, as escolas voltarão somente o ano que vem. E eu não podia deixar que o ano se perdesse, porque o Caetano tá aí, se desenvolvendo como ser humano, desenvolvendo a personalidade dele, a vontade consciente, a parte física, a motora, o estar em relação no mundo, querer descobrir. E eu, como mãe, fui tentando encontrar que forma que isso poderia acontecer. O que eu vou falar para vocês hoje vale para pais, para educadores, qualquer pessoa que tenha uma criança, que tenha contato com uma criança na vida, tá? Que seja um adulto referência, que se relacione com essas crianças. E o que eu vou falar também pode ser tanto feito em casa quanto na escola. Eu vou usar muito 2 palavras-chave, que são educação, o que é educar, e experiência, o que é a criança construir conhecimento de fato pela experiência, tá? Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre o que é educar e encontrei muitas questões interessantes, assim, que dá pra gente refletir. Primeira coisa, educar é dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. A criança, a partir do momento que ela nasce e todas as vivências, todas as conquistas de independência, de autonomia que ela vai vivenciando por todos os ambientes que ela passa, ela vai construindo essa vontade consciente e a personalidade. A personalidade é construída com muita força até os 6 anos, tá? Ou seja, todas as experiências que a gente proporciona para as crianças até os 6 anos, elas levam para sempre para a vida delas. Lógico, conforme elas vão crescendo, na adolescência, na vida adulta, elas vão tendo outras experiências e construindo essa personalidade também, que aí são as influências culturais, né, dos espaços ao redor. Mas até os 6 anos a criança está, assim, absorvendo o mundo. Educar é transmitir saberá,
dar ensino a, instruir. Aí essa parte eu não gosto muito, que me parece muitas vezes que o educar é como se tivesse uma única via. Então, somente o adulto educa, somente o adulto ensina, e a criança é como se fosse um ser que não sabe nada, que não tem potência, que não vivencia experiência, que não tem vontade própria. Essa parte assim de somente transmissão de informações, de conhecimento de um lado só, eu não concordo com essa questão. Educar, então, vai muito além disso que eu falei para vocês, além do ato de transmitir conhecimento. Educar é estimular o raciocínio, é aprimorar o senso crítico, a autonomia, as conquistas de independência da criança, que é quando a criança depende cada vez mais do adulto e consegue fazer coisas sozinhas, a capacidade da criança de fazer escolhas, de se sentir seguro, além das faculdades intelectuais, físicas, morais e emocionais. Educar é despertar nas crianças a curiosidade, ou pelo menos não limitar, porque elas já têm uma curiosidade muito natural, e a capacidade para entender o mundo que os cerca e aprenderem a se relacionar com esse mundo. Todas as pessoas com quem as crianças se relacionam acabam sendo referências para elas, e influenciam nessa formação da personalidade e no que elas aprendem no mundo, tá? Só que na educação nós chamamos de adultos referências os adultos mais próximos, tá? Que no começo são os pais, os irmãos mais velhos, a família, os avós, os tios, e mais pra frente acabam sendo os educadores, os professores, enfim, depois os melhores amigos e assim vai. Mas todas essas pessoas influenciam a construção de experiências para as crianças. As crianças observam a gente o tempo inteiro, elas estão ali absorvendo, mesmo quando elas parecem estar concentradas, olhando para o objeto que elas estão interagindo, elas estão nos ouvindo, elas estão nos percebendo. Então, elas observam nossas falas, nossas ações, nossas atitudes, nossas emoções, as reações que nós temos a partir das nossas emoções e as decisões que nós tomamos no dia a dia. Muitos lugares pelos quais as crianças passam, não só o ambiente de casa, mas todas as casas que elas visitam, as casas dos parentes, dos familiares, dos vizinhos, enfim, não só a escola formal, mas os espaços de escola especializados também, que as crianças buscam, cursos, instituições religiosas, todos os espaços são influências para o desenvolvimento da criança. É o que a gente chama de padrões culturais, tá? Aí eu vou falar sobre 2 grandes problemas que me inquietam muito como professora, como mãe, enfim. Um dos grandes problemas hoje é a educação através das grandes mídias, ou seja, a televisão, o rádio, a internet, os jogos, as revistas, os filmes. Eu acho um grande problema porque essas grandes mídias não têm a função de educar, né? Não deveriam, pois tratam a criança dentro da cultura de massa, ou seja, a personalidade, o jeito de ser de cada criança não é levado em conta, apenas modelos limitados e estereotipados. Quando junto a tudo isso vem a falta de diálogo, então se essas crianças que têm contato hoje com redes sociais, com internet, com filme, com televisão, se elas não têm nem adultos ao redor para orientar, para tirar dúvidas, para dialogar, a tendência é elas se tornarem adolescentes em constante crise, porque elas constroem esse eu a partir de referências tipificadas que elas nunca vão alcançar. E ao invés de se pesquisarem, se olharem e encontrarem um lugar no mundo, elas acabam virando adolescentes em crise. Então eu acho que essa questão das mídias que educarem, a gente tem que tomar muito cuidado com as crianças, tá? Outra questão, nós vivemos nas últimas décadas, nos últimos tempos, uma crise da terceirização da educação. O que é isso? Com excesso de trabalho e a nossa falta de tempo, pagamos para que as crianças aprendam de tudo. Então, escola, balé, futebol, música, inglês, tecnologia, reforço escolar, a gente paga. Precisa que a criança aprenda alguma coisa, a gente paga. Eu acho que tem alguns grandes problemas nisso, tá? Um dos grandes problemas é o seguinte, na minha época, e eu acredito que nas gerações antes de mim, nós tínhamos formas de educar
informais. O que eram essas formas informais? Então, por exemplo, eu queria aprender inglês. A minha irmã sabia muito bem inglês. Foi ela que foi minha primeira professora. Ela me ensinou. O meu pai andava de bicicleta, ele era atleta, ele corria. E teve uma época que eu me interessei por isso. E meu pai me ensinou a correr, a fazer a respiração correta da corrida, enfim. Minha família gostava muito de escutar música, de dançar, e isso me influenciou muito. Minha mãe sempre gostou de artesanato, e quando eu comecei a me interessar, ela que me ensinou ponto cruz, crochê, tricô. Eu tinha um tio, um vizinho que tocava violão e ele me ensinou as primeiras partituras, as músicas mais simples de tocar. Um outro primo que era marceneiro, eu comecei a me interessar por fazer caixinhas, por fazer meus próprios objetos do meu quarto. E esse amigo me ensinou. Quando as avós, as tias, tem alguém que cozinha muito bem e ensina a gente esse processo químico, né, da transformação do alimento. A gente tinha muito isso antigamente. E hoje eu percebo que com a falta de tempo, tudo a gente terceiriza, tudo a gente paga. O grande risco é nós começarmos a terceirizar também coisas que não são para serem terceirizadas, como, por exemplo, afeto, carinho, diálogo, atenção, respeito, consciência ambiental, ética, responsabilidade social, independência moral e emocional. Na live de amanhã, às 5 horas da tarde, que eu vou fazer com a minha amiga e professora Caroline Florindo, nós vamos falar sobre 2 grandes temas que eu acho muito importantes para o desenvolvimento desde os bebês até os adolescentes, que é você propiciar ambientes, experiências em que as crianças desenvolvam autonomia e independência. E na minha opinião, essas questões começam em casa. A escola se responsabilizou muito por isso, porque percebeu que as crianças não tinham autonomia e independência no dia a dia e que isso atrapalhava muito no aprendizado e no desenvolvimento delas. E óbvio que hoje as crianças passam muito tempo na escola. No berçário que o meu filho ficava quando ele era bebê, ele ficava meio período, porque eu conseguia intercalar com meu marido, mas tinham crianças lá que ficavam 11 horas por dia, das 7 da manhã às 6 da tarde. E aí a escola acaba ocupando um espaço de educação muito grande e muito importante. Hoje não tem como uma professora dizer que só ensina, que é uma mão de via única. Não, a professora é adulto referência juntamente com os pais, por isso que precisa ter muito diálogo entre família e escola, não enxergar a escola somente como uma prestação de serviços, porque no meio dessa prestação de serviços tem um ser humano aí se evoluindo e se desenvolvendo, né? E então é muito importante a educadora ter essa consciência de que ela é referência para essas crianças que ficam mais tempo com elas, 11 horas por dia, do que com a própria família. Às vezes a criança fica 3, 4 horas por dia com os pais, janta, vai dormir, né? Fica depois aos finais de semana. Agora a gente vai entrar um pouco na questão do que é experiência, para vocês entenderem um pouco do que eu acho que a gente pode fazer com as crianças em casa, tá bom? Aí eu fui pesquisar. Experiência é uma palavra muito utilizada no método científico. Então, experiência quer dizer experimentação, aprender na prática, na ação. Qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos. As crianças aprendem muito pelos sentidos, tá? A criança precisa construir o aprendizado de forma concreta. Tá? Não tem como a gente trabalhar somente a visão com as crianças, tá? Que aos poucos, conforme a gente vai crescendo, o sentido que fica mais forte para nós é sentir o mundo através da visão. Mas a criança, ela é muito sensorial e ela utiliza todos os sentidos para aprender. Experiência é uma forma de conhecimento direta. Tudo que a gente experimenta, de fato, fica marcado, fica registrado pra gente. Se eu pedir para vocês, por exemplo, narrarem uma experiência que marcou a vida de vocês, escolham, a gente tem aquelas, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Se vocês pensarem em uma dessas experiências que marcaram a vida de vocês, que foram experiências de fato, eu tenho certeza que vocês vão lembrar todos os detalhes. Então,
quais os lugares que você estava, o lugar, quais pessoas estavam, o que foi que aconteceu, o que foi que você sentiu, o que foi que você pensou. Ou seja, as experiências de fato, quando elas são marcantes, elas ficam na nossa vida, tá? Elas ficam na nossa mente, na nossa forma de se comportar, nas atitudes do dia a dia. A mesma coisa para criança. Se a gente proporciona para elas experiências de fato, elas aprendem de verdade e constroem esse conhecimento para o resto da vida. Não só um conhecimento que elas vão decorar, memorizar, ter uma nota avaliativa e no ano que vem elas vão esquecer tudo o que aprenderam. As crianças, olha que interessante, elas são seres que em equilíbrio mantêm a mente e o corpo juntos. Uma criança aprende de fato quando vivencia experiências cotidianas e cada experiência é diferente para cada criança. Tem muitas escolas que às vezes querem colocar as crianças muito em caixinhas, né? E todas as crianças precisam aprender de uma forma e chegar no mesmo resultado final, sendo que é completamente contrário. Cada criança aprende de um jeito, porque nasceu numa família diferente, vivencia experiências e lugares e pessoas diferentes e vai aprender de uma forma diferente, né? Aí eu pensei, por exemplo, para exemplificar para vocês, vamos supor que uma criança vai subir numa árvore, para vocês entenderem o que é essa questão da mente e corpo presente, que nós adultos falhamos muito nisso. A criança vai subir na árvore e ela tem que estar presente na ação. Se ela pensar no que ela vai comer daqui 2, 3 horas, ela vai cair, ela vai escorregar. Então ela precisa estar com o corpo inteiro na ação. Então ela vai tentar entender essa altura, se ela é capaz de subir direto, se precisa de um banquinho, se precisa de um encosto, de um apoio, e vai ali testando. Vai experimentando os encaixes da mão, né, as garras, que tipo de força tem que fazer com o corpo, com as pernas. Uma vez que ela conseguiu subir, vai tentando entender essa trajetória da árvore, quais galhos são mais grossos que ela pode pisar, que ela pode sentar, quais são mais finos que vai quebrar, enfim. Se a árvore tem fruta para ela comer, se tem flores, se tem bichos, enfim. Uma vez que chegou lá em cima, é uma outra visão que se tem do mundo. E a mesma coisa na hora de descer, precisa estar ali no momento presente, corpo e mente, para que não caia, para que não se machuque. As crianças, elas são assim, naturalmente. Mas ao longo da vida, a gente começa a separar mente e corpo. Nós adultos, por exemplo, quando nós fazemos hoje em dia meditação, yoga, todas essas práticas de autoconsciência, de autoconhecimento, o que é isso? É a gente tentar fazer isso, ó, que toda criança faz. Unir novamente ação, mente e corpo. Tá? Porque no nosso dia a dia nós estamos às vezes lavando uma louça e pensando em outras coisas, fazendo uma coisa e pensando em outras coisas. Muitas vezes quando eu tô com meu filho, se eu tô preocupada com a mensagem do celular, se eu tô preocupada com a aula de amanhã, se eu tô fazendo, ou eu derrubo alguma coisa, ou ele mesmo me avisa: mamãe, olha pra mim, larga esse celular, vem aqui brincar. Ele percebe quando eu não estou inteiramente presente com ele, tá? Deixa eu só ver onde eu parei. Permitir que as crianças vivam experiências de fato é permitir que elas se desenvolvam de forma plena, integral, que sejam livres para explorar, descobrir, pesquisar, levantar hipóteses, perguntar, fazer escolhas, perceber e nomear as próprias emoções, conhecer o mundo ao redor. Nesse momento de isolamento, eu tenho percebido muita preocupação dos adultos em atividades para as crianças, mas eu tenho percebido que as pessoas compartilham e se preocupam muito mais com quantidade de atividades, que às vezes a gente força as crianças a fazer muitas coisas, achando que elas vão, quanto mais fizerem, mais vão aprender, ao invés da gente priorizar uma ou outra que leva a um aprendizado, a uma experiência muito mais efetiva e que a criança construa sentido para aquilo. Porque muitas coisas de atividades que a gente passa para as crianças são guiadas, orientadas, direcionadas demais pelo adulto. O adulto acaba fazendo 90% das coisas, tem todas as ideias, escolhe todos os materiais e a criança só está ali participando. E as crianças não conseguem entender por que estão fazendo aquilo. Né? Aí que tá um pouco a diferença entre atividade e experiência. Eu acho que muitas atividades também
menosprezam a inteligência das crianças, a potência, a possibilidade que elas têm de aprender e se desenvolver. E a gente, às vezes, não trata a criança como um ser humano. A gente trata a criança como alguém que não sabe, alguém que tem um tempo diferente da gente, alguém que a gente tem que mandar, enfim. E isso não ajuda muito nas crianças. Muitas vezes nós interrompemos uma coisa importante que elas estão fazendo, uma descoberta ali, porque a gente tá com pressa, né? Quando pensa a última vez que você foi dar uma volta com a criança que você tem ao redor. Vamos passear? Vamos. Mas nós temos 20 minutos pra isso, tá? Vai, vamos lá. Nada de subir em árvore, ó. Cuidado. É o tempo inteiro a gente tá ali apressando. Por isso que muitas crianças hoje têm problemas de ansiedade. Porque são esses adultos que não permitem que as crianças estejam presentes ali. Meu filho, ele adora estar no mato, ele adora estar na natureza. E quando eu me proponho a passear com ele, às vezes hoje que ele entende, que ele fala muito bem, eu falo para ele, olha filho, daqui 1 hora a mamãe tem uma aula. Ele não entende o que é 1 hora. Mas eu falo, nós vamos ficar um tempo, tá? Vamos brincar, nos divertir, ver se tem criança lá. Mas a mamãe tem uma hora que a mamãe tem que voltar. Então eu aviso, porque daí a criança já vai se preparando emocionalmente, inclusive, para aquela mudança. Muitas vezes é assim, a criança tá brincando, tá super... E o brincar pra criança é uma coisa séria, é um trabalho. Ela tá ali toda se esforçando, imbuída, a gente vai lá e interrompe. Vem que tá na hora. Vem que tá frio. Vem que eu tenho que fazer janta. Né? A gente interrompe muitos processos de experiência das crianças. Eu queria compartilhar com vocês um texto. Eu sou apaixonada por esse texto. Eu conheci esse texto há uns 10 anos atrás, quando eu estava no mestrado em artes. E esse texto se chama, não sei se vai aparecer ao contrário para vocês, Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. É um professor da Espanha que se chama Jorge Larossa Bondia. Na época, quando eu estava no mestrado em artes, eu utilizei esse texto para as experiências de processos artísticos, que no caso, na época, eu pesquisava experiências de dramaturgia criada por um grupo de atores que não pegavam um texto pronto, que criavam o próprio texto com o corpo. Mas o Jorge Larossa Bondia, ele é da área da educação. Então aqui, nesse texto, ele se refere a pedagogos, psicopedagogos, pais, e a importância de se ter experiência na vida de qualquer ser humano, né? Aqui ele generaliza, mas a gente pode adaptar muito para as crianças. Aqui no texto, ele fala, o que é experiência? A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Ele diz que nunca se passaram tantas coisas. Hoje nós vivemos um excesso de informações, né? Por todos os lugares que a gente vai, tem informações, a gente vai desenvolvendo opiniões sobre essas informações, enfim. Mas a experiência, embora a gente vivencie muitas coisas, a experiência no dia a dia é cada vez mais rara. E uma das coisas que eu mais me preocupo é a experiência ser rara para as crianças, tá? Aí ele fala, eu tô resumindo, tá, gente? Porque o texto é longo, é gostoso de ler, e ele fala tão bem, mas pra live não ficar muito longa, porque tem outras coisas que eu quero compartilhar com vocês, eu fiz um resumo aqui do que ele fala sobre experiência. Para que a experiência possa nos acontecer, é preciso gestos de interrupção. Então, quando nós estamos com as crianças, eu acho que nós temos que levar em conta uma coisa muito importante, que as crianças têm um tempo diferente do nosso. Eu já continuo a leitura dele, tá? Porque agora eu lembrei de falar uma coisa que eu não quero esquecer. As crianças são muito processuais. Como elas são corpo e mente, elas estão sempre muito entregues na ação. E nós, adultos, somos muito preocupados no nosso dia a dia com o produto final. Então, o meu filho, quando vai lavar louça, ele tá lá descobrindo os diferentes materiais, qual pote cabe mais água, qual pote cabe menos, qual tipo de esponja faz mais espuma, o que essa espuma faz, qual é o movimento de lavar os objetos, quanto de água precisa para tirar toda a espuma. Ele tá ali descobrindo, ele tá ali. Eu termino de lavar a louça antes dele, vou fazer outra coisa e ele tá ali.
tá? Com o baldinho dele, brincando com a água dele. E nós, adultos, queremos lavar a louça logo, porque a gente tem mais o que fazer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Primeiro que interromper as crianças o tempo todo, ajudar elas em momentos que elas não estão precisando, que a gente percebe a primeira demonstração que a criança mostra pra gente que ela pode fazer sozinha, que ela quer fazer sozinha, eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade. E isso eu tenho estudado nos últimos meses mais a fundo sobre método Montessori e a abordagem picleriana para crianças de 0 a 3. Só para vocês entenderem, o método Montessori foi criado por Maria Montessori na Itália e a abordagem Pickler foi criada por uma mulher chamada Amy Pickler na Hungria, tá bom? E o que a Pickler fala? A Montessori também fala nesse sentido, que a criança já nasce com capacidade para se autoeducar e para se desenvolver, para sobreviver, para conquistar a independência. Então, o bebê, vamos pensar no bebê recém-nascido, que ainda vai passar por todas as conquistas motoras. A gente não ensina um bebê a virar de bruço, a gente não ensina um bebê a rastejar, a engatinhar, a andar, a falar. A partir do momento que a gente proporciona um ambiente que essa criança possa ser livre para se desenvolver, a criança consegue conquistar essas independências, ou seja, cada vez menos eles precisam dos adultos. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado isso, conforme a criança vai crescendo, antes dela falar, aprender a falar com propriedade, elas nos dão sinais de que elas querem fazer as coisas sozinhas. E se nós temos medo, se nós temos receios, cabe a nós ficarmos ali perto, né? Eu percebo que na relação entre eu e meu marido, eu sempre fui a mãe que tem mais medo no início, tinha medo do meu filho bater a cabeça, dele cair, de alguma coisa acontecer, e meu marido era essa pessoa que não deixa, vê até onde ele vai. Não que assim, se machucar às vezes seja um problema, lógico, sempre tem adultos por perto, algumas vezes ele bateu a cabeça, enfim, escorregou, não tem jeito. E chorar também é uma comunicação da criança que alguma coisa não está bem. E às vezes a gente não quer que a criança chore, né? A gente sempre acha que tem alguma coisa de errado. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês para a gente tomar mais cuidado. O Bom Dia ele fala então, para que a experiência possa nos acontecer é preciso gestos de interrupção. Parar para olhar, parar para ouvir, parar para pensar, para sentir, para olhar de novo, ouvir de novo, demorar-se nos detalhes, criança adora fazer isso, cultivar a atenção e a delicadeza, principalmente sobre os detalhes do mundo, né? Ter paciência e dar-se tempo e espaço. Ao longo do texto ele fala de novo, parar para olhar de novo, parar para pensar de novo, parar para perceber os detalhes do mundo de novo, tá? Aos poucos ele vai acrescentando. E aí, agora eu quero conversar um pouco com vocês, já que eu falei sobre essa questão do que é educar, a importância e a responsabilidade que nós temos como adultos referências, seja familiares, seja educadores, seja pessoas que têm contato com essa criança. Conversamos também sobre o que é experiência. Eu quero compartilhar com vocês um pouco algumas ideias, algumas práticas que eu tenho tentado fazer com o meu filho em casa e que eu acho que tem funcionado muito bem, tá? A primeira coisa que a gente pode pensar sobre a nossa casa, aqui eu fiz a pergunta, mas o que fazer para propiciar, para quem está chegando agora, experiências para as crianças e, consequentemente, aprendizados, tá? Primeira coisa que eu acho interessante a gente se perguntar é, a criança habita o espaço, a nossa casa? Quando eu falo habitar, é diferente de ocupar. Muitas vezes, tanto no espaço da casa quanto no espaço da escola, nós preparamos esse espaço somente para os adultos. E as crianças, parece que elas vivem sempre na periferia, né? Você só pode brincar nesse cantinho, você só pode brincar no seu quarto, você só pode mexer nisso daqui. E muitas vezes eu fico pensando, será que a nossa casa é preparada para essas crianças? É um ambiente em que elas possam
se sentir seguras, elas possam habitar de fato, elas possam investigar, possam experimentar, possam trocar as coisas de lugar. E aí eu fico muito pensando nesse sentido, assim. Aqui em casa a gente tentou fazer com que coisas perigosas não ficassem à vista do Caetano, a primeira regra, mas que ele consiga alcançar a altura, porque as nossas pias, os armários, as mesas não são feitas para criança. Então já começa por aí, né? Então como que a gente pode fazer com que o Caetano habite a casa de fato? Aí nós fizemos as banquetinhas que qualquer lugar que ele quer pegar água sozinho, que ele quer pegar fruta sozinho, que ele quer lavar o copo que ele acabou de usar, quer lavar as mãos, quer tomar banho sozinho, todos os lugares ele quer alcançar. E hoje ele fala isso pra gente, mas a gente já percebia isso desde que ele era pequenininho. Então, assim, vamos pensar mais não só nos espaços da nossa casa, mas nos espaços da escola. Será que as crianças habitam de fato? Né? Será que, muitas vezes elas querem vir para os movimentos do cotidiano com a gente para se sentirem inseridas no ambiente, né? 2. A criança é vista como um ser humano em potência, em desenvolvimento. Nós precisamos desconstruir que a criança é um ser que não sabe. Se eu não me engano, a palavra infância, eu li num texto uma vez, vem da palavra infante, que quer dizer aquele que não sabe nada. Aluno vem do significado de falta de luz. O aluno é aquele que não tem luz e o professor é aquele que vai dar a luz, né? Vai dar a luz pro aluno. E eu acho que essas duas formas de se olhar as crianças, de se olhar os adolescentes, de se olhar os alunos, elas são terríveis, porque você corta todas as possibilidades da criança se desenvolver, da criança desenvolver a personalidade, de questionar, de refletir, de propor, né, de mostrar as próprias emoções, porque nós damos a elas possibilidades muito limitadas. Então, tratar a criança como um ser humano desde o começo da vida. Inclusive a Pickler, na abordagem Pickler para crianças de 0 a 3, elas falam tomar cuidado com as crianças pequenas para a gente não interromper, no sentido assim, eu vou trocar uma fralda. Eu pego a criança com tudo e levo ela para a mesa da troca e troco rápido e já pego uma outra criança como se criança fosse linha de produção, né? Pega, troca e traz, pega, troca e traz. E aquela criança ali, muitas vezes chora, a gente não entende por que chora, porque ela sentiu um empurrão, alguém pegou ela do nada, tirou ela do lugar que ela estava confortável. E é importante a gente conversar com as crianças desde que elas são pequenas. Olha, sua fralda tá suja, vamos lá trocar? Aí você leva, troca com paciência, conversa. As crianças só desenvolvem a oralidade, só aprendem a falar porque elas interagem com a gente e porque elas veem outras pessoas ao redor falando. E aí, por necessidade de sobrevivência, elas aprendem a se comunicar. Mas ninguém ensina uma criança a falar, né? Isso é uma fala, inclusive, do meu professor, Gabriel Salomão, com quem eu estou fazendo o curso do Método Montessori. Eu devo muitas coisas a ele, tenho tido aprendizados maravilhosos com ele. E ele fala isso, que... Eu me perdi. O que eu estava falando? Ele fala sobre essa questão da gente conversar mais com as crianças. Lembrei, que a gente não ensina a criança a falar. Fala agora, porta, porta, e fica lá repetindo 10, 20 vezes até a criança falar porta. Não, o que nós vamos fazendo? Nós vamos conversando com as crianças. Aí entra também a questão da pré-alfabetização. Se a criança vive no mundo que é letrado, que a gente lê para elas, que a gente conta história, que a gente canta música, que a gente conversa, que a gente ouve, que a gente dialoga, essa criança vai aprender a falar e um dia vai se interessar por ler e escrever, né? Porque tá observando esses adultos referência fazendo isso. Há diálogo para tudo que a gente faz com as crianças. Há essa proposta de escuta, há essa proposta de tempo, há essa proposta de construção de vínculo afetivo. A questão do vínculo afetivo, gente, dizem que vem desde a barriga, tá? Desde a gestação. Esse ser que está se desenvolvendo já constrói esse vínculo com essa mãe.
Depois que nasce, se a criança é amamentada, se é cuidado com muito amor, enfim, esse vínculo fica mais forte. E a questão do vínculo afetivo tem consequências importantíssimas para o desenvolvimento integral da criança, físico, intelectual, emocional, moral, social, tudo. Uma criança que não constrói vínculo, que não tem segurança, que não se sente amada, ela leva isso para a vida adulta, tá? Então, a gente pode pensar aí qual é a qualidade da relação que nós temos tido com essas crianças, pensando que a gente se preocupa com tanta coisa, a gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente sai para fazer compra, a gente não quer que as crianças tenham contato, né, com esse vírus que tá por aí. Enfim, são muitas preocupações que fazem parte da cabeça do adulto, mas se a gente conseguir, no meio disso tudo, cuidar da parte emocional das crianças, eu tenho certeza que elas vão sair mais fortes disso tudo, tá? As vontades e interesses das crianças são levados em conta? Muitas vezes, mesmo quando as crianças não falam, né, não verbalizam pra gente o que elas querem, elas já apontam, né, elas choram pra mostrar que querem alguma coisa. E aí eu fico muito pensando se nós, como adultos apressados, num processo de sempre estar querendo ter pressa para as coisas e produto final e ter resultados, se a gente ouve as crianças de fato. E uma vez depois que elas começam a falar bem, será que a gente ouve as vontades delas? Levam em conta as emoções, o que elas estão sentindo? Ajuda elas, auxilia elas a lidarem com essas emoções? E aí eu fico pensando o quanto isso é importante, né? Cuidar do espaço é perceber a si e aos outros. Muitas vezes a gente pensa como adulto que vida prática, cuidar da casa é uma coisa muito chata de se fazer. E a gente acaba passando isso para as crianças. Mas muitas vezes eu fico pensando, como a criança aprende de forma concreta, se nós formos trabalhar um aprendizado, por exemplo, um projeto que é de consciência ambiental, meio ambiente, sustentabilidade, como é que a gente vai falar sobre um conceito amplo e muitas vezes abstrato na cabeça da criança, né, que é cuidar do planeta, sendo que no dia a dia ela não tem microações que preserve, tome cuidado para não gastar água demais, que cuide do ambiente, o microambiente que ela tá ali. Hoje as crianças, não sei se eu falei isso no começo, mas as crianças, elas são muito crianças de muro, de concreto, são crianças que estão de sapato o tempo inteiro, não podem se sujar, e aí elas não sentem os diferentes tipos de chão, chão quente, chão frio, chão áspero, liso, grama, areia, terra. E eu acho que assim, se as crianças não conseguem construir esse aprendizado concreto e utilizando todos os sentidos, como é que mais pra frente a gente vai falar para elas que elas precisam aprender a cuidar do ambiente, cuidar do planeta, sendo que elas não têm contato nenhum com a natureza? Não tem experiência nenhuma com animais de verdade, só por apostilas, só pela internet, só por imagens que a gente mostra para elas. E outra coisa, criança em relação com a natureza e criança têm o mesmo tempo. A natureza tem um tempo próprio para que as coisas aconteçam no momento certo. E as crianças também. Então, criança precisa estar com o pé no chão, precisa se sujar, precisa correr, precisa se arriscar para aprender, tá? Aprender é colocar em evidência temas da vida. Às vezes eu percebo que a gente constrói muros para o conhecimento, muros na escola. É como se a aprendizagem, escola, fosse um mundo e o mundo lá fora fosse outra coisa, né? E eu acho interessante a gente propiciar isso mesmo em casa, sabe? Que as crianças, a gente tá ali percebendo pelos quais temas que as crianças se interessam e transformar isso numa experiência. Dá o tempo delas descobrirem, delas se interessarem, delas fazerem perguntas, né? Eu sinto que assim, o aprendizado, ele acontece na vida. Então nós tiramos os grandes temas da vida, trazemos para a experiência, para a vivência, para a criança aprender de fato. O que essa criança faz com todo esse aprendizado?
Não fica guardado no livro, não fica guardado no boletim, nas notas. A criança leva para a vida o aprendizado. O verdadeiro aprendizado, a criança leva para a vida. Transforma esse aprendizado em ação, tá? E aí, eu tenho um outro pedido. Eu falei para vocês sobre a questão da mídia, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sobre essa questão das mídias educarem os nossos filhos e o excesso de mídia. Tirem as suas crianças nesse isolamento da tela, gente. Tirem. Limitem tempo. O meu filho ajudou muito eu fazer uma rotina que é uma coisa que as professoras fazem muito com eles, fazer uma rotina na geladeira. Eu peguei a ideia de uma amiga para fazer isso. Aí o meu filho entendeu que vamos tomar café da manhã juntos, vamos conversar sobre o que a gente tá comendo, se ele vai ajudar a fazer a panqueca ou não. Vamos brincar. O que a gente quer brincar agora? Agora a mamãe vai trabalhar, o papai vai trabalhar, o que você quer fazer? Mas o momento do vídeo é um tempinho de manhã, um tempinho à noite. E ele começou a entender. E já que ele fala super bem, eu explico para ele, filho, vídeo não faz bem para os seus olhos, não faz bem para sua cabeça. Então, assim, eu percebo hoje, principalmente crianças do Fundamental 1, de 6 a 10 anos, aí que estão desenvolvendo a parte intelectual, que estão desenvolvendo a parte de relacionamento, de lidar com conflitos, a parte social, estão demais na tela, principalmente de videogame. Tira isso das crianças, tá? Porque terão consequências péssimas para quando eles forem adultos e a sociedade que a gente quer ajudar a construir. Quando você pensa em ajudar no desenvolvimento de uma criança, pensa que você está criando a sociedade do futuro. Tá? Então, tudo que a gente influenciar de positivo e negativo nas crianças que estão ao nosso redor, nós somos responsáveis pela sociedade do futuro, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, por hoje tem muitas essas questões, tá travando? Vocês podem me dar um ok se tá travando? Porque eu tô aqui toda empolgada falando e meu tempo tá acabando, eu tenho 1 hora só para falar. As crianças, elas têm muito contato hoje com brinquedos de plástico, tá? E esses brinquedos de plástico, além deles serem muito limitados em questão de material, de sensorial, de plástico, no máximo de borracha, eles são brinquedos muito limitados em relação às funções. Então, você pega um brinquedo para uma criança pequena, que você aperta o botão e faz um som, aperta o botão e faz um som, a criança se cansa muito rápido daquilo. Né? O meu filho, por exemplo, quando ele era pequeno, ele começou a rastejar, começou a travar um pouco. Bom, vamos ver se vai, porque eu já tô acabando, eu tenho 10 minutinhos aqui. Meu filho, ele começou a rastejar com 5 meses. E nós sempre propiciamos esse ambiente para ele se desenvolver, para ele se arriscar. E ele deixava os brinquedos de borracha e de plástico de lado. O que ele queria era explorar o mundo. Então ele pegava tudo que estava na frente dele, tapete, chinelo, sapato. E o que a gente fez? Eu até comprei aquelas travas de gaveta para ele não se machucar, não prender o dedinho, mas eu falei, quer saber? Vou deixar ele explorar. E a coisa que ele mais gostava era, depois ele rastejou, depois ele engatinhou, depois ele andou de lado apoiando nas coisas e por fim ele andou sozinho. O que ele mais gostava era de fuçar nas coisas da casa, de abrir as gavetas e ver que tinha um tecido, tinha um negócio de madeira, abrir o armário embaixo da pia e pegar as panelas e ver que som que dava. A coisa que ele mais amava e deixava os brinquedos. Eu acho que independente da idade da criança, já que nós estamos falando desde bebês até crianças de 10 anos, que são as idades que eu tenho mais experiência, eu acho que nós temos que ter em casa não só brinquedos de plástico e com funções muito limitadas de borracha. Na escola, a gente trabalha com materiais estruturados e materiais não estruturados. O que são os materiais estruturados? São aqueles materiais para um único fim, que tem algumas funções específicas. Então, os materiais estruturados, por exemplo, de matemática, são para contagem, para aprender adição, subtração e multiplicação e assim por diante. Os materiais de linguagem, os materiais de história, de geografia, de ciências. Mas na educação infantil, e eu acho que isso também deveria ir bastante para o Fundamental 1,
para as crianças concretizarem mais o aprendizado, porque no Fundamental 1 tem muita abstração e muitas vezes eu fico me perguntando quanto as crianças aprendem de fato. Eu acho que a gente podia trazer mais materiais não estruturados. O que são esses materiais não estruturados? Tudo aquilo que a criança pode criar em cima, porque não tem uma única função. Então, por exemplo, galhos de árvores, pedaços de madeira, rolhas, muitos materiais que você possa ter em grande quantidade. Rolha, cotonete, palito, canudinho, tampas de garrafa, garrafas de todos os tamanhos, garrafa pequena, garrafa grande. As crianças, se a gente entrega esses tipos de materiais não estruturados, eles constroem inúmeras coisas. Eles constroem os próprios brinquedos, eles constroem os próprios cenários. Eu vi meus alunos muitas vezes querendo uma pista de corrida e construindo vários carrinhos usando a imaginação. Eu liberava material para eles criarem e eles criavam com uma felicidade. E eu acho que também tem a alegria de você participar do processo, porque hoje as crianças recebem tudo muito pronto. Então é o presente pronto, o brinquedo pronto. Até mesmo a comida, né? A comida chega pronta no prato, senta para comer. A criança não sabe de onde veio o arroz, de onde veio o feijão, de onde veio o ovo, de onde vieram os legumes, as verduras que a gente come, as frutas. Não tem contato com o mundo, não tem noção de ciclo. Por que não foi comprar junto? Por que não participou do fazer do alimento? Enfim, e são processos tão importantes para as crianças. Meu filho, vivenciando essas riquezas do cotidiano comigo, esses movimentos que ele quis fazer mais, e eu fui permitindo que ele fizesse mais comigo no dia a dia, ele aprende números, ele aprende cores, ele aprende peso, medidas, ele aprende temperaturas, ele aprende tanta coisa no dia a dia. E lógico, eu também dou algumas atividades, eu tenho material da escola, eu puxo algumas atividades com ele. Mas quando eu percebo que ele não vai participar, que aquilo não vai ser uma experiência para ele, eu tento passar essa proposta da atividade para a vida prática, para a vida diária, né? Esses dias ele estava se interessando muito sobre os passarinhos que a gente vê pelos lugares que nós vamos, nas casas dos avós. Tem tucano, tem beija-flor, tem pomba. Aqui em casa, vez ou outra, aparece diferentes tipos de passarinho, e ele começou a se interessar por tipos de passarinho e elementos da natureza. E a gente sai para passear e a gente observa a natureza e para ver as coisas. E eu acho que isso é um aprendizado tão rico para ele. Então, o que eu queria deixar como pergunta final para vocês é: o que mais nós queremos que as nossas crianças aprendam de fato? O que é mais importante para a gente e para as crianças que elas aprendam? Que tipo de ser humano nós gostaríamos de ajudá-las a se tornarem? É uma responsabilidade muito grande educar, é uma responsabilidade muito grande auxiliar do desenvolvimento. E nós precisamos estar conscientes disso, né? E eu queria agradecer a presença de vocês, tá? O tempo tá acabando, eu coloquei para cronometrar aqui e eu sei que eu tenho até 1 hora. Eu vou deixar gravada essa live no meu canal do YouTube, Ana Carolina Monzon. Vou deixar gravada também numa página que eu tenho no Facebook que se chama Vila Mundo, tá? Se vocês quiserem assistir de novo, compartilhar com outras pessoas. E convido vocês para amanhã a live aqui nesse meu Instagram também, às 5 horas da tarde, em que vou bater um papo bem gostoso com a professora Caroline Florindo sobre como trabalhar autonomia e independência com as crianças e com os adolescentes. O foco serão 3 níveis: educação infantil, Fundamental 1, que eu trabalhei em conjunto com a Carol, e Fundamental 2, porque hoje ela é professora de projetos no ensino Fundamental 2. Eu convido vocês, muito obrigada por tudo, tá? E um beijo. Meu tempo tá acabando. Um beijo, gente. Se vocês precisarem tirar dúvidas, tiverem qualquer questão em relação ao que foi falado hoje, me escrevam nas mensagens e adorarei poder ajudá-los, poder refletir. Se vocês quiserem saber o que fazer com as crianças em casa, quais experiências propiciar para eles, podem me escrever, tá bom? Um beijo e boa noite.